Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Estamos hoje dando mais uma continuidade à nossa série de estudo que estamos fazendo referente à carta aos irmãos galatenses, tá bom? A carta aos Gálatas. E para você que está acompanhando a leitura, estamos no capítulo 5. Então hoje estaremos iniciando o capítulo 5, que é uma ótima leitura. Para você que não acompanhou os capítulos anteriores, eu recomendo aos irmãos ir na descrição do vídeo. Lá na descrição vai estar o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Você vai lá, você acompanha e assim você vai crescer junto conosco no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje iremos iniciar o capítulo 5. Então vamos ler Gálatas 5. Vamos ler hoje do 1 até o 7, tá bom? Então vamos ler do capítulo 1 até o capítulo 6. Nós lemos hoje. Então vamos ler uma boa leitura para você e leia, acompanhe aqui embaixo, aqui no visor, para que eu e você cresça no conhecimento da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, capítulo 5, versículo 1, vamos ler. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submeta novamente à escravidão da lei. Preste atenção, eu, Paulo, lhe digo, se vocês se deixarem ser circuncidado, Cristo de nada lhe servirá. Volto a dizer, todo aquele que se deixar ser circuncidado deve obedecer à lei toda. Pois se vocês procuram tornar-se justo diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Mas nós que vivemos pelo Espírito, esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu. Pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não circuncidado. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. Vamos ler até aqui. Até esses 6 versículos. Para você conseguir entender muito bem essa leitura, eu recomendo você ir lá no meu canal, Anderson Oliveira, onde está disponível todas as aulinhas, desde o capítulo 1 até aqui o capítulo 5, e gratuita, tá bom? Então agora chega de moleza e vamos à leitura da palavra de Deus. Então Paulo ele diz, Portanto, amigos, permaneçam firmes nessa liberdade. E que liberdade é essa que Paulo ele diz? Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade. É a liberdade que, se você acompanhou as aulinhas ou se você leu Gálatas do capítulo 1 até o capítulo 5, você sabe que é a liberdade que temos pela fé em Cristo Jesus, a liberdade no Espírito. E por que Paulo ele fala, portanto, permaneçam firmes nessa liberdade? Porque havia irmãos que Paulo chamava aqui de falsos irmãos, que se infiltrou sorrateiramente dentro da congregação, e eles estavam ensinando que os irmãos não seriam salvos somente pela fé em Cristo Jesus. Os irmãos seriam salvos se cumprisse a lei mosaica. E eles davam muita ênfase na circuncisão. Então eles diziam que você deveria circuncisar, que vocês deveriam guardar certo tipos de dias, que vocês deveriam não comer certo tipo de alimento, ou seja, vocês deveriam cumprir ao pé da letra a lei mosaica a fim de ser salvo, porque somente a fé no que Cristo fez na cruz do Calvário não salvava. Essa era ideias de alguns irmãos que Paulo chamou de falsos irmãos. Essas eram as ideias que eles estavam infiltrando no meio da congregação, trazendo muita divisão no meio daquele povo. E Paulo ele exorta ferreamente esses homens. Então Paulo ele diz assim,
Portanto, depois de ele ter explicado que a fé em Cristo é a fé que salva, que a lei foi dada simplesmente para mostrar que nós somos falhos, mostrar os nossos erros e nos conduzir a Cristo Jesus, depois que Paulo ele mostra o exemplo da Agar e o exemplo de Sara, que Agar era escrava e Sara não era escrava, e nós não somos filhos da Agar assim como Ismael, mas somos filhos da Sara, assim, descendentes de Isaac e Jacó. Então, depois que ele dá todo esse ensinamento que vocês vão ver no capítulos anteriores, ele diz: portanto, permaneçam firmes nesta liberdade. Aí ele continua o texto: pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submeta novamente à escravidão da lei. Então, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz: portanto, permaneçam firmes nessa liberdade. Não permita que esses falsos ensinos vos escravizem novamente ao jugo da lei mosaica. Então ele diz: portanto, permaneçam firmes nesta liberdade, pois Cristo verdadeiramente vos libertou. Cristo morrendo na cruz do Calvário, ele vos libertou. Aí ele conclui aqui dizendo: não se submeta novamente à escravidão da lei. Não se submeta novamente a esse jugo. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submeta novamente à escravidão da lei. Então, no versículo 2, Paulo, ele traz algo muito importante. Ele disse: preste atenção. Então, ele chama a atenção dos irmãos galatenses para si próprio. Ele diz: preste atenção no que eu vou dizer agora. Então, ele inicia o versículo 2 dizendo: preste atenção, eu, Paulo, lhe digo, se vocês se deixarem ser circuncidado, Cristo de nada lhe servirá. Então ele traz algo muito importante. Ele diz: se vocês se deixarem levar por esses ensinos, se vocês se deixarem ser circuncidado a fim de ser salvo por isso, ele diz: Cristo nada lhe servirá. Então no versículo 3, ele dá ênfase nisso que ele diz. Ele diz: volto a dizer, todos aqueles que se deixar ser circuncidado devem obedecer toda a lei. Então Paulo está dizendo assim: vocês querem tanto ser circuncidado para ser salvo, mas se vocês se deixarem ser circuncidado para ser salvo, vocês devem cumprir toda a lei. E seja, meus amigos, isso é impossível. Então o texto ele continua. No versículo 4 ele traz algo profundo que assim como serviu de lição para os irmãos galatenses, deve servir de lição para mim e para vocês também. Ele diz no versículo 4: pois se vocês procuram se tornar justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Olha que algo profundo aqui. Os irmãos estavam ensinando que o cumprimento da lei te levava à salvação. Que se você não cumprisse a lei, você não seria salvo. E Paulo ele confronta isso ferreamente. Ele chama quem tem esse tipo de ensino de falsos irmãos. E ele diz no versículo 4: pois se vocês procuram se tornar justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, ele está dizendo assim: se vocês procurar, ou se vocês insistir, e se vocês procurar tornar-se justo diante da lei por cumprir a lei, aí ele diz: foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Isso é muito sério, meus irmãos. Por que é muito sério? Porque existe ainda hoje
muitas pessoas ensinando que você deve cumprir a lei mosaica, assim como guardar sábado, assim como não comer alguns certos de alimento, assim como dizimar, assim como circuncisar, e muitos ainda falam hoje, nos dias de hoje, que se você não dizimar, que se você não guardar sábado, que se você comer carne de porco, você não é salvo. E Paulo ele confronta isso ao ponto de dizer no versículo 4: pois se vocês procuram se tornarem justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Então aqui ele repudia o judaísmo, aqueles homens que ensinavam que você deve cumprir a lei para serem salvo. Agora ele tira o foco desses irmãos e Paulo agora se dirige àqueles que não se renderam a esse tipo de ensino, a esse legalismo. Então agora ele se dirige àqueles que continuaram e perseveraram nos ensinos dos apóstolos, que eram salvação pela fé em Cristo Jesus. No versículo 5 ele diz: mas nós que vivemos pelo Espírito, esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu. Olha que algo lindo e maravilhoso. Então ele tira o foco dos irmãos que queriam viver pela lei, a fim de ser aceito por Deus, de ser justo por Deus. Ele tira o foco desses irmãos e ele agora aponta para aqueles irmãos que permaneceram na fé em Cristo Jesus. E ele diz: acompanhe aqui no visor comigo, leia junto comigo. Ele diz: mas nós... Quem é esse nós? O texto, o próprio texto vai dizer quem é esse nós. Ele diz: mas nós que vivemos pelo Espírito, esperamos ansiosamente receber pela fé, não pela obediência da lei, mas receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu. Nós que vivemos pelo Espírito, esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu. Deus, ele nos prometeu uma justiça. E como que nós vamos receber essa justiça que Deus nos prometeu por meio do seu Filho Cristo Jesus? O texto diz: pela fé. Mas nós que vivemos pelo Espírito, esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu. Então ele diz no versículo 6: pois em Cristo Jesus não há benefício algum de ser ou não ser circuncidado. Ele está querendo dizer para os irmãos galatenses: quando nós se tornamos participantes do corpo de Cristo Jesus, não há mais importância, não há mais benefício em ser circuncidado ou não, ou em cumprir a lei mosaica ou não. Então por isso que ele diz no versículo 6, pois em Cristo Jesus não há mais benefício algum em ser ou não circuncidado. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. Então Paulo ele diz: em Cristo não há benefício algum em ser circuncidado ou não. Não tem importância em eu e você ser circuncidado assim como manda a lei de Moisés. Isso não importa mais. Não tem mais necessidade, utilidade, você não receberá benefício por isso. Você não se tornará justo diante de Deus por cumprir esses rituais que a lei mosaica exigia. Então por isso que ele diz: pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não
circuncidado. Então agora ele vai olhar firmemente para os irmãos galatenses e vai dizer o que de fato importa para os irmãos galatenses, o que de fato os irmãos devem fazer, aonde os irmãos devem se apoiar. Então ele olha para os irmãos firmemente e diz: o que importa é a fé que se expressa pelo amor. Então ele diz: esses rituais, a circuncisão, a lei mosaica, o pagamento de dízimo para ser salvo, a guarda de sábado para ser salvo, não comer certo tipo de alimento para ser salvo, nada disso mais tem importância. Agora, o que importa é a fé. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. O que importa agora é a fé em Cristo Jesus, porque o que se expressa em amor é o que Cristo fez na cruz do Calvário, morrendo por nós, porque Ele nos amou, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Isso expressa o amor de Deus pelos homens. E Paulo, ele olha para os irmãos firmemente no versículo 5 e diz: mas nós que vivemos pelo Espírito, esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu. Pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não circuncidado. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. Aleluia. Glória a Deus por esse ensino. Glória a Deus por esse amor que Deus ele teve por nós, mesmo nós não merecendo. Graças a Deus por Cristo de se dispor a vir a essa terra, morrer por nós, sofrer, padecer e ao terceiro dia ser ressuscitado pelo Pai e após 40 dias se ascender ao céu e enviar o Espírito Santo que comunica em nossos corações essas verdades e nos faz se arrepender de nossos pecados. Graças a Deus por esse ensino. Que Deus ajude os irmãos a continuar acompanhando essa série de estudo. Que Deus comunique graça a mim, para mim continuar a ser fiel à palavra de Deus, e que assim o Espírito Santo, ele infiltra essas verdades dentro do nosso coração, na nossa mente, e que essas verdades não fiquem somente no nosso campo de ideia, mas que ela desce para o nosso corpo, causando boas ações, boas condutas, bons modos, um novo jeito de viver, e nos faça uma nova criatura em Cristo Jesus, tá bom? Assim eu encerro a leitura de hoje. Compartilhe essa mensagem com os irmãos, tá bom? Vai lá no meu canal, Anderson Oliveira, deixa o seu like, que é muito importante. Compartilhe essa mensagem para que o ensino da palavra de Deus genuína chegue aos lares de pessoas também que precisam dessa palavra, tá bom? Assim eu encerro o estudo de hoje na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe e amém.